E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma explicação aqui, né? De retas paralelas cortadas por transversais, que é as atividades de revisão que veio da Setus essa semana. Então vou fazer alguns exemplos aqui com vocês e apresentar algumas nomenclaturas que vocês vão utilizar aí na hora de resolver os exercícios. Então vamos lá. Então eu tenho aqui duas retas, reta R e reta S paralelas. O exercício vai garantir que elas são paralelas. E tem uma reta T aqui que ela é transversal, ou seja, ela está cortando essas duas retas paralelas. E aí eu vou observar esses ângulos que se formaram aqui, ó, que estão de verde e de vermelho. A primeira coisa que eu vou observar é a congruência entre alguns ângulos aqui. Quando eu traço essa reta paralela, vamos pegar, por exemplo, o ângulo A. Então, o ângulo A aqui ele tem essa abertura. Na reta de baixo, aqui na reta S, esse ângulo E que formou vai ter a mesma abertura do ângulo A, porque essa reta aqui ela é inclinada, é a mesma reta, né, passando por retas paralelas. E então isso me garante que essa abertura do ângulo A é a mesma abertura aqui do ângulo E. Então o primeiro par de ângulos congruentes que eu tenho aqui é o ângulo A e o ângulo E. Da mesma forma eu vou ter C e G. Então C e G também são congruentes. Da mesma forma B e F. E D e H. Mas eu tenho ainda mais pares ainda de ângulos congruentes, que são os ângulos opostos pelos vértices. Esses ângulos aqui a gente fala que eles são correspondentes. Por que correspondentes? Eles estão na mesma posição. Ó. Observa o ângulo A e o ângulo E. O ângulo A está acima da reta paralela. O ângulo E também. E está à esquerda da minha reta transversal. Os dois estão à esquerda da minha reta transversal. Se eu pegar, por exemplo, o ângulo D e o ângulo H, os dois estão abaixo da reta paralela, né, D e H, e estão à direita do ângulo da reta transversal. Então, além de eles serem congruentes, eles também vão ser ângulos correspondentes. Agora, se eu observar aqui o ângulo A e o ângulo D, eles são congruentes, porque eles são opostos pelos vértices. Então, todo ângulo que é oposto pelo vértice, eles são congruentes. Então, eu tenho A e D, tem a mesma abertura, se eu coloquei de corzinhas iguais. E e F, E e H, quer dizer, E e H são opostos pelo vértice. Agora os vermelhinhos, B e C são opostos pelo vértice. B e C. E G e F são opostos pelo vértice. Então, nesses casos aqui, eles são congruentes, mas aqui é porque eles são opostos pelo vértice. São ângulos OPV que a gente diz aí, né? Na linguagem mais matemática. Então, primeira coisa que a gente vai avaliar é essa congruência dos ângulos. Então, qualquer situação que eu tiver, essa relação sempre vai valer. Esses ângulos sempre vão ser congruentes. Isso aí depois a gente vai aplicar na hora de resolver o exercício, algum exercício aí, certo? Agora a gente vai classificar, vou apresentar essas classificações em relação àqueles ângulos em cima. São essas quatro. Além daqueles ângulos, alguns serem correspondentes, alguns podem ser colaterais internos, colaterais externos, alternos internos ou alternos externos. O que isso quer dizer? Então vamos começar aqui pelos colaterais internos. Colaterais quer dizer do mesmo lado. Então aqui eu tenho ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Isso aqui em relação à reta transversal. E interno ou interno vai falar das retas paralelas. Então eles estão colaterais, estão do mesmo lado da reta transversal, mas são internos às retas paralelas, ou seja, eles estão entre as duas retas paralelas. Então eu vou observar aqui esses pares de ângulos que vai entrar nesse caso aqui. Então, do mesmo lado da reta transversal, mas entre a reta paralela, eu vou ter esses dois aqui, ó, F e D. Então, F e D são colaterais internos.
E eu vou ter também C e E. Eles estão do mesmo lado da reta transversal e estão entre as retas paralelas. Então, C e E também são colaterais internos. C e E. Então, somente esses dois estão do mesmo lado da reta transversal e estão entre as retas paralelas. Colaterais externos vão estar do mesmo lado da reta transversal, mas vão estar externos, fora das retas paralelas. Então agora eu tenho os outros dois pares. Então, eu tenho B e H, estão do mesmo lado da reta transversal, mas estão fora da reta paralela. Então B e H. E o outro par é A e G. O ângulo A e G. Esses quatro ângulos são colaterais externos, né? Sempre 2 a 2. Então, B e H e A e G. Agora, alternos internos. Alternos quer dizer que eles estão em lados diferentes da reta transversal. Então, eu vou ter um de um lado, outro do outro. E internos em relação à reta paralela. Então, eles vão estar um de cada lado da reta transversal, mas vão estar dentro da reta paralela. Então aqui eu vou ter C e F, são alternos internos. Então C e F são alternos internos. E eu vou ter também E e D, também são alternos. E D também são alternos internos. Estão em lados opostos da reta transversal, alternos, né? F e C e E e D, e estão entre as retas paralelas. Alternos externos, o contrário agora, né? Estão em lados alternados da reta transversal, e aí eu vou ter agora eles fora da reta paralela. Então eu vou ter A e H e G e B. Então esses são alternos externos. A e H, G e B. Estão em lados diferentes da reta transversal, mas estão fora da reta paralela, alternos externos. Outra coisa que eu posso analisar aqui é o suplemento. O que é o suplemento? Quando dois ângulos somados dá 180. No caso de F e D, nos colaterais internos, vamos analisar aqui. Nos colaterais internos eu tenho F e D, esses dois e esses dois, né? C e E. Esses dois aqui, quando eu somar, eles dão 180. Por quê? F e D, ó, estão... Se eu chamar esse aqui de F, porque eles têm a mesma abertura, quando eu somar D e aquele lá, vai dar 180. Então, os colaterais internos, a soma deles é igual a 180. Então, eles são complementares. São suplementares. Se eu fizer com B e H e A e G, os colaterais externos. B e H, colaterais externos, ó, também vão dar 180. Então, todos os colaterais aí, ó, vão dar a soma 180, seja colaterais externos ou colaterais internos. Agora, os alternos internos e externos. O que vai acontecer? Alternos internos, vamos pegar aqui o C e F. C e F, percebe que eles são das mesmas cores, né? Então aqui também eles vão ser congruentes. As cores ali são para a mesma abertura. Então, alternos internos são congruentes. C e F, D e E. Agora os alternos externos também, ó, G e B e A e H também são congruentes. Então, nos alternos eu tenho ângulos congruentes. E isso aí a gente vai usar agora para fazer alguns exemplos aqui, certo? Então tem aí, esse é o nosso exemplo, retas paralelas cortadas por transversais, por uma transversal, né? E aqui ele me garante que R é paralela a S e ele quer saber a medida do ângulo alfa. Então eu vou aplicar o que a gente aprendeu ali. Esses dois ângulos aqui, ó,
eles são correspondentes. Estão do mesmo lado da reta transversal e estão na mesma posição em relação às retas paralelas. Então, os dois estão acima das retas paralelas. Então, aqui eu sei que eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são de mesma medida. Então, eu posso fazer assim, ó. 2x mais 25 é igual a 3x mais 10, porque eles são de mesma abertura, são congruentes, então eles são iguais. E aí o que eu vou fazer aqui? Aqui eu só consigo descobrir o valor de x, né? Então vamos descobrir esse valor de x aqui. Então letra para um lado, número para o outro, menos 3x igual a 10 menos 25. Resolvendo isso aqui dá menos x, aqui dá menos 15. Letra ficou negativa, troca o sinal de todo mundo, né? Multiplico por menos 1. E aí eu vou ter que x igual a 15. Se o x vale 15, aqui vai ficar 2 vezes 15, 30. 30 mais 25 dá 55. Então, esse ângulo aqui mede 55. Se eu substituir no de baixo, 3 vezes 15, 45, com mais 10, 55. Então, viu que eles têm a mesma abertura, o mesmo valor. E aí, o que eu vou fazer agora para encontrar o ângulo alfa, né? Se eu somar esse ângulo aqui de 55 mais o ângulo alfa, eu obtenho um ângulo de 180 graus. Eles são suplementares, né? A soma dá 180. Então, eu vou fazer isso. Então, alfa mais 55 é igual a 180. Mais, né? Vou passar para lá. Alfa igual a 180 menos 55. E aí, eu vou ter que alfa é igual a 125. Né? Então, a medida do ângulo alfa que ele pediu aí é 125 graus. Mais um exemplo aqui para a gente fazer. Aqui eu tenho um ângulo de 4x, um ângulo aqui em cima de 2x, esse ângulo aqui medindo alfa, e aí a gente quer saber de novo qual é o valor de alfa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o valor de x, né? Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu sei que esse ângulo aqui com esse, eles são correspondentes, né? Ou seja, se aqui mede 2x, aqui também mede 2x. Então, eu vou mudar aquele ângulo que está lá em cima aqui para baixo. E aí, o que eu tenho? Que a soma desses dois ângulos aqui, ó, dá 180, né? Então, esses dois ângulos dá 180. Então, eu vou fazer assim, ó, 4x mais 2x igual a 180. 4x mais 2x é 6x, igual a 180. X igual a 180 por 6, que dá 30, né? Ou seja, o x aqui vale 30. E aí eu vou voltar aqui agora e vou descobrir o valor de x, desses ângulos e do alfa. Esse ângulo aqui que media 2x, 2 vezes 30 dá 60. Então, esse ângulo agora passa a valer 60. Esse ângulo mais o alfa dá 180. Se aqui é 60, para dar 180, o ângulo alfa aqui tem que valer 120. Então, o nosso ângulo alfa nesse caso vale 120. Certinho? Então, espero que tenha ajudado vocês aí. As atividades dessa semana todas vão envolver essa questão de retas paralelas cortadas por transversais. Mais à frente a gente vai retomar esse assunto lá no Teorema de Tales, né? Então a gente já vai acostumando aí com essas nomenclaturas, certo? Então uma boa semana de estudo aí para vocês, uma boa aula. Qualquer dúvida pode estar me procurando aqui no privado ou no grupo, tá? Para estar ajudando vocês. Então um abraço e até mais.